Para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e como nós falamos, nós vamos falar dessa figura que está aqui atrás de mim, ó, tá? Esta figura aqui é a figura dos transientes. Então, olha aqui, ó, tá vendo aqui que você tá vendo essas três tipo estrelinhas aqui? E nessa imagem aqui, ó, essas três estrelinhas não aparecem mais, tá vendo? Essa estrela seria essa, tá vendo aqui? E essas três aqui, ó, elas não aparecem mais na imagem, sendo que uma imagem da outra, essa foi 8h52, essa foi 9h48, 50 minutos depois. Isso seria um fenômeno transiente. Um fenômeno transiente é um fenômeno que ele dura muito pouco tempo no céu. Hoje a gente conhece alguns fenômenos transientes. Supernova seria um fenômeno transiente, uma nova pode ser um fenômeno transiente. Então, isso é que é um fenômeno transiente. Você faz uma imagem, ele aparece, você faz a outra muito pouco tempo depois, ele não está mais lá. E aí, o que aconteceu? Daqui para cá. Só que sumiu. Por que sumiu? Qual que era a natureza disso? Então, lá no Observatório do Palomar, eles tinham um projeto para estudar o céu, que era o chamado POSS, que era o Palomar Observatory Sky Survey, ou seja, o telescópio de Palomar ficava vasculhando o céu. Esse projeto foi feito entre 1949 e 1957. Isso é muito importante, porque o projeto terminou em abril de 1957, e o primeiro satélite artificial mandado pelo ser humano para o espaço foi em outubro de 1957. Isso quer dizer o quê? Que não tinha nenhum satélite no céu. Por que isso é importante? Porque satélites eles se transformam em fenômenos transientes. Às vezes você vê, ele aparece, depois quando você vai lá ele não está mais lá porque ele caminhou. Mas antes de outubro de 57, teoricamente não era para não ter nada, né? Então, muito bem. Os pesquisadores identificaram, né, vários fenômenos transientes que desapareceram, né? Então teve esse desaparecimento aí, aqui como a gente viu, numa exposição para outra de 50 minutos, aqueles objetos, aquela coisa não estava lá. Qual é a origem, então? Os pesquisadores foram atrás. Descartaram logo de cara todas as explosões de raios gama, asteroide, tudo isso foi descartado. Então fomos buscar aí, fomos não, né? Eles foram buscar aí explicações para este fenômeno, porque o fenômeno estava acontecendo ali, não tinha como mentir. Muito bem. A primeira coisa que eles foram foi o seguinte: eles foram atrás de duas hipóteses para explicar os fenômenos transientes. A primeira hipótese foi a hipótese de efeito atmosférico, causado aí, por exemplo, pela radiação nuclear. Porque em certas circunstâncias, tá, uma radiação nuclear pode causar um brilho visível, por exemplo, a radiação de Cherenkov seria isso, e daria essas bolas de fogo aí no céu, né, que aconteciam logo depois dos testes nucleares, o céu ficava todo perturbado. Ou pode ser a contaminação, né, ou seja, resíduos nucleares poderiam manchar as chapas fotográficas, ou pode ser objetos metálicos de origem desconhecida, os famosos UAPs. E aí, o que é? A gente não sabe. Então tá aqui o artigo, ele saiu publicado na Scientific Reports, um braço ali da revista Nature, e eles foram então atrás de tudo isso. Os pesquisadores estatisticamente fizeram um estudo, e o estudo revelou que um transiente que aparecesse ali, ele era 45% mais provável de ser observado em datas dentro da janela de teste nuclear. Um dia a mais, um dia a menos do teste, em comparação com os datas que eram fora dessa janela. Ou seja, quando tinha teste nuclear, um dia antes, um dia depois, você tinha 45% a mais de chance de ver um fenômeno transiente desse. Tá? Mas tem um dado aí que é mais intrigante de todos. O dado que é mais intrigante, tá? A ocorrência de transientes um dia após o teste nuclear. Nesses dias, a chance de você observar um transiente subia de 45% para 68%. Então, essa descoberta ela vai contra, né, aquele lance da contaminação das placas e tudo mais. Além disso, né, o fato de ter um pico de ocorrência um dia depois da explosão acontecida, né, enfraquece a hipótese de ter sido detritos, né, de bombas ejetadas na atmosfera. Porque poderia ser, né, algum tipo de bomba que ficou ali e ejetou detritos e tudo mais. Então, esta aí é a parte da chata, como eu digo nas minhas apresentações. Tem a parte legal. Qual que é a parte legal? A parte legal é: será que eles não eram naves alienígenas que a gente estava vendo? Porque não tinha satélite. Aí, Sérgio, você não vem com o seu satélite aí não, que não vai colar. E aí é o seguinte, ó. Eles descobriram que para os dias em que pelo menos um transiente foi identificado, houve uma pequena associação, mas com uma significância estatística, tá, entre o número total de transientes e o número total de UAPs, que a gente chama, que são esses fenômenos anômalos não identificados. Beleza? A análise mais robusta, usando modelos aí estatísticos avançados, revelaram que para cada UAP adicional, o resultado em uma determinada data havia um aumento de 8,5% no número de transientes observados naquela data. Então tá aí, ó, uma
explicação e pegam ali o caso, por exemplo, de quando múltiplos UAPs foram vistos em Washington em 1952, o Palomar detectou aquele fenômeno ali. Muito bem. Então, falamos do teste nuclear e falamos do lance dos alienígenas através das sondas, né? Dos UAPs que a gente fala. E se a gente juntasse as duas coisas? E aí? Então, né, as datas que tinham pelo menos um avistamento de UAP e estavam dentro da janela de teste nuclear apresentava o maior número total de transientes. Tá vendo? Fizeram o estudo, fizeram só da praia, fizeram só da contaminação lá dos UAPs e fizeram o outro só do lado ali da natureza, né, digamos assim. E aí o que eles encontraram? Que quando as duas coisas, né, acontecem, né, o teste da natureza não é, né, Sérgio? É do teste nuclear. E aí quando eles fizeram isso, eles viram que tinha uma chance maior. Algumas coisas que eles tiraram, não era defeito na placa, não era viés do observador, isso aí foi arrancado, e fica aí a grande conclusão, né? Estamos diante de um grande mistério, porque isso foi detectado, está lá no Observatório do Palomar. Aliás, né, não tem só isso, né? Tem vários outros artigos, ó, o pessoal entender o que é um fenômeno, o que é um fenômeno transiente, ó, que vai dar para ver direitinho o que é, ó. Tá vendo? Então você tem aqui, ó, as estrelinhas de controle que estão em verde, tá vendo? Agora, cadê essas estrelas aqui, ó, roxo? Nessa aqui sumiu, tá? Nessa aqui sumiu. E aí, o que pode ter feito para essa aqui sumir? Aí vai ter vários exemplos aí, ó. Essas três alinhadinhas aqui, ó. Cadê elas aqui nessa outra figura? Então, isso é um grande mistério. Isso aqui é um outro artigo também da mesma época, com alguns outros sismos. E fui tendo vários artigos aí ao longo do tempo, dos maiores para os menores, mas o que a gente está trabalhando mesmo é esse aqui, que compara a origem dos transientes com testes nucleares, está de acordo, faz todo sentido, e compara a origem dos transientes com o fenômeno ufológico, podendo ser UAPs aí, metálicos, né, que ficam jogados na atmosfera e que fazem toda esta situação. Mas eu não quero saber deles, não, eu quero saber de você que é a pessoa mais importante aqui. Então, deixe aí nos comentários. Você gosta da explicação legal da parada, que é ser um alienígena, ou da explicação não tão legal assim, né? Que fomos nós mesmos, através da bomba atômica e de outros, né? De explosões nucleares, de outros elementos que acabamos contaminando tudo isso. Então, deixe seu comentário aí, que vai ser muito importante para todos nós, beleza? E este era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTube, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog o Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV.